Boa tarde, muito boa tarde. Estamos aqui ao vivo. Nossa última live da semana na nossa série Assim na Terra como no Céu. Tivemos 2 lives muito poderosas essa semana. Essa semana também nós começamos um tempo de jejum. Na segunda-feira começamos um tempo de jejum de 21 dias. E tem sido algo muito poderoso. Essa combinatividade, que é o jejum e a oração. É algo que traz realmente uma ebulição no nosso espírito, no nosso interior. Eu creio em um Deus de milagres, eu creio que Deus está operando milagres. Mas o que é interessante perceber, porque muitas vezes nós ouvimos os testemunhos de pessoas que estão vivendo milagres, mas muitas vezes isso é algo que a gente apenas vê externamente. Então é necessário, que tenhamos um apetite renovado para viver milagres, e a consequência disso, é que Deus vai trazendo direcionamentos para que possamos começar a agir. À medida que vamos agindo, nós vamos vendo sim os milagres de Deus começando a acontecer nas nossas vidas. Vamos deixar aí o Instagram, avisar que já chegamos. E eu vou compartilhar algo com você hoje, porque estamos falando de oração. Assim na terra como nos céus, é um tempo de oração, e agora veio o tempo do jejum também. Aí, o que é importante entender? Porque muitas pessoas acham que quando elas estão orando, nada mais importa. Eu estou orando e tudo vai acontecer normalmente, naturalmente, e quando na verdade um tempo de oração, ele deve nos despertar, nos chamar a viver uma tomada de atenção muito maior do que nós teríamos fora de um tempo de oração. O tempo em que eu estou me dedicando à oração, e principalmente ao jejum também, eu preciso ter muito mais atenção do que eu teria se eu não estivesse nem orando, nem jejuando. Por quê? Porque existem coisas que vão estar acontecendo à minha volta, e eu preciso estar atento a estas coisas para que elas não passem desapercebidas, e a consequência disso é que eu também não fique pelo caminho, porque eu preciso estar sensível e eu preciso estar, atento àquilo que está acontecendo à minha volta, na minha vida, dentro da minha casa, na minha família, na minha vida conjugal, na minha vida com os meus filhos, na minha vida espiritual, na minha vida emocional. Cada quadrante, cada área da nossa vida, é muito importante termos um olhar para perceber cada uma destas áreas. E o que eu quero compartilhar com você hoje, é você que me assiste ao vivo e você também que vai assistir essa gravação, preste bem atenção. Por que eu falo que precisamos ter atenção? Por que eu falo com você nesse dia que no tempo de oração precisamos estar mais atentos? Porque é possível estarmos em um tempo de oração e não estarmos com a nossa atenção. E se eu não tenho atenção nesse tempo que eu estou em oração, eu estou apenas fazendo algo religiosamente. Eu estou sendo apenas mais um religioso que gasta tempo em algo, entre aspas, espiritual, mas que na verdade eu não estou atento para aquilo que estou fazendo, nem para o que isso está gerando. Marcos capítulo 14, no verso 38. Olha o que Jesus fala. Jesus ele foi ao Getsêmani, ele convida os discípulos para ir ao Getsêmani. Quando eles vão ao Getsêmani, o que acontece? A palavra fala, vamos ler aqui desde o verso 32, Marcos 14, verso 32. Então foram a um lugar chamado Getsêmani. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. Consegue entender? Jesus ele foi a um lugar para orar, chamou os discípulos, ele levou os 12 consigo. Quando ele chegou nesse lugar, ele deixou que os 12 ficassem em um determinado lugar e ele chamou os 3 para ir para um outro lugar. Pedro, Tiago e João, eles foram chamados para ir mais além do que os 12. Dos 12 ele tirou 3, deixou 9 e ele trouxe 3 para mais perto de si.
E levando consigo Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e angústia. Consegue imaginar isso? O nosso Salvador, Jesus Cristo, ele foi tomado de pavor e angústia quando ele pisa no jardim do Getsemane. Verso 34, ele lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E para que ele trouxe os três? Ele falou: eu quero que vocês fiquem aqui e montem uma coluna, entrem na torre de vigia, vigiem enquanto o quê? Ele fala assim: adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se fosse possível, lhe fosse poupada aquela hora. O que ele foi fazer? Ele deixou os 3 discípulos ali, Pedro, Tiago e João, observando o que ele estava fazendo, né? Era como se ele tivesse deixado eles numa guarita, num posto de vigilância, enquanto ele ia um pouco mais à frente. Ele foi um pouco mais adiante, e a palavra fala que ele prostrou-se em terra e ele orava ao Pai para que, se fosse possível, lhe fosse poupada aquela hora. Porque ele estava chegando perto do momento da crucificação. E quanto mais esse momento se aproximava, mais ele sentia a realidade daquilo que ele viveria, daquilo que estava por vir. Então, a alma dele começou a se entristecer, né? A sua alma começou a se angustiar, começou a vir uma aflição tamanha sobre a vida dele, porque veja bem, eu e você já passamos por momentos de aflição, de angústia, mas não é nada comparado ao que o nosso Salvador passou, porque ele naquele momento, ele estava tomando a angústia sobre si, uma angústia, sabe, de toda a humanidade que tinha vindo antes, durante e depois dele. Então, sabe, havia um peso de angústia, uma pressão de angústia sobre a vida dele ali no Getsemane que estava, sabe, atormentando a sua vida. E ele fala assim, depois que ele ora ao Pai, né, verso 37, voltando, achou-os dormindo e disse: Pedro, Simão, tu dormes? Não podes vigiar nenhuma hora comigo. Eu te pedi para vigiar comigo, Pedro. Pedro, Tiago, João, eu te pedi para vigiarem comigo. Vocês não conseguem vigiar comigo nem por uma hora? Não conseguem perceber a aflição, o nível da angústia que eu estou? Vigiai comigo. Aí verso 38 ele fala assim: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Guarda isso, vigiai e orai. Vigiai e orai, porque muitas vezes o que nós estamos fazendo? Estamos em 21 dias aí de oração e jejum. Muitas vezes somos bons demais para orar, mas somos lentos, tardios, relaxados na vigilância. Então, ao mesmo tempo que eu oro, eu preciso também exercer vigilância, eu preciso estar atento, eu não posso ser displicente, eu não posso ser uma pessoa distraída. Dias de oração, queridos, são dias de maior atenção. Os dias em que você é chamado a orar são dias onde você deve redobrar a sua atenção, estar muito atento a tudo aquilo que está acontecendo à sua volta, na sua casa, na sua família, nas áreas da sua vida. Sabe, levantes que você possa sofrer, coisas que não estavam acontecendo antes, mas começaram a acontecer. Por que elas começaram a acontecer? Por que acontece? Normalmente o que acontece, na verdade, é que antes de você entrar em um tempo de oração, muitas vezes as coisas estão estagnadas, paradas. Aí, quando você começa a orar, o que você na realidade está fazendo, se a sua oração está sendo feita da forma correta, de forma para ser efetiva, o que vai acontecer é como se você estivesse enfiando a mão dentro de uma caixa de marimbondo, dentro de uma colmeia de abelha. E o que vai acontecer? Enquanto a sua mão avança, você vai perceber um ataque, você vai perceber um levante, você vai perceber que coisas que até então estavam muito normais, naturais, elas começam a se agitar. Por quê? Porque você está orando. E a sua oração tem sido liberada com eficácia, com eficiência. A sua oração está provocando algo no mundo espiritual. E a prova disso é que coisas começaram a acontecer que ainda não estavam acontecendo. Aí, o que a palavra nos chama a fazer? Orai. Estamos orando. Só que nós também precisamos vigiar aquilo que nós estamos fazendo. Se eu entendo que a minha oração move algo no mundo espiritual, eu preciso estar atento àquilo que está acontecendo. Não posso estar displicente. Eu preciso ficar atento
com pessoas que vão chegar até a mim que antes desse tempo não se aproximavam de mim. Eu preciso estar atento a pessoas que vão vir não só fisicamente, mas até de forma virtual, pessoas que há muito tempo você não se conectava com essas pessoas, elas tinham sumido da sua vida, mas de repente elas começaram a voltar na sua vida. Pessoas que já tinham saído, querem regressar. Porque justamente nesse tempo de oração estas coisas começaram a acontecer. Essa deve ser a sua pergunta. Porque neste momento de oração, nesse momento onde você está direcionado pelo Senhor, você está ali queimando em oração, buscando também através de jejum. E coisas começaram a acontecer, só que o distraído ele não consegue perceber estas coisas. É isso que você precisa entender. O distraído acha que todas essas coisas são normais. Ele não consegue ter olhos. Aí outros vão falar assim, não, mas tudo é espiritual, querido. Tudo é espiritual. Tudo é. Por que pessoas que estavam distantes de você começam a voltar justamente quando você começa a mover algo no mundo espiritual? Por que pessoas que tinham saído da sua vida querem regressar para a sua vida, principalmente no momento onde você está buscando ao Senhor e Deus quer te levar para um novo nível, Deus quer te puxar para um novo tempo? Por que essas pessoas começam a aparecer e você muitas vezes fica desapercebido? Ei, liga o seu radar, ativa o seu radar, para perceber a movimentação que está acontecendo. Deixe o seu espírito ligado 24 horas, não coloque o seu espírito no modo offline não, querido. Deixe o seu espírito ativado. Como que eu mantenho meu espírito ativado? Orando em línguas. Orando em línguas, hora após hora, hora após hora, hora após hora. Você não precisa estar dentro de um mover, dentro de um prédio para poder começar a orar em línguas. As línguas são para que você possa edificar a sua vida. Então, quanto mais tempo você passa na oração em línguas, mais edificação interna você provoca no seu homem interior. Por que existem tantas pessoas fracas hoje? Elas têm os dons do Espírito. O problema é que elas não utilizam dos dons do Espírito como elas devem utilizar. Muitas vezes elas querem apenas mostrar isso. Elas não querem usar isso. Está dentro de um prédio, em meio a uma reunião, vem um mover, aí ali elas querem exibir. Elas não querem usar do dom do Espírito Santo que está na vida delas para a sua edificação, mas também para a edificação dos outros. Agora, preste atenção. As línguas do Espírito são dadas a nós para que possamos edificar a nossa vida. Primeiro é para a edificação pessoal, edificação interna, edificação do seu homem interior. É quando você vai fortalecer o seu espírito ali. Essa linguagem, semana que vem eu quero compartilhar algo a respeito disso com você, mas hoje basta você entender, sabe, como que você mantém essa atenção enquanto você está em um tempo de oração, hora após hora. Orando em outras línguas, orando nas línguas do Espírito, tá lavando vasilha, tá lavando o carro, tá dirigindo o carro, tá dentro do ônibus, tá fazendo compra. Ore, querido, ore. Isso não é para exibição, é para a sua transformação, é de dentro para fora. Então, quanto mais o homem interior é edificado, mais a sua vida vai ser transformada. Existe alguém dentro de você que nem você mesmo conhece. E essa pessoa que está dentro de você, que foi feita na eternidade, ela precisa ser ativada, ela precisa ser edificada para que essa pessoa possa sair. Essa pessoa fraca que todo mundo conhece, deixe de existir. Essa pessoa fraca, essa pessoa inconstante, essa pessoa que não tem perseverança, essa pessoa que é um Maria vai com as outras, essa pessoa precisa deixar de existir. Só que existe um você dentro de você, é como se fosse camadas. E essas camadas vão sendo removidas à medida que você passa tempo na oração, mas ativa a vigilância. Então, enquanto você está orando em línguas, há uma vigilância constante acontecendo. Você está atento, você não fica desapercebido. Coisas vão vir até você, você vai rastreá-las, você vai identificá-las, você vai saber o que fazer com cada uma destas coisas. Amém? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. A pessoa começa a orar, de repente vão vir tentações? Vão vir tentações. O diabo, ele é sujo, irmão. Jesus ele foi tentado pelo diabo quando ele estava em um tempo de jejum e oração. Vai lá em Mateus 4. Mateus 4, Jesus foi levado pelo Espírito para o deserto. Volta à live 8, que você vai entender isso melhor. Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto.
Jejuou 40 dias e 40 noites. A palavra diz que depois disso ele teve fome. E quando ele teve fome, quem aparece para poder tentá-lo? O próprio diabo. O próprio diabo. Aí o que Jesus está falando aqui em Marcos 14, verso 38. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. A tentação vai vir? A tentação vai vir. Agora, você vai ceder à tentação? Porque veja bem, qual que é a desculpa que algumas pessoas falam? Qual é a desculpa? Olha o resto desse verso. Fala assim, o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Você pecou por quê, irmão? Porque a carne é fraca. Aí, aqui eu te faço uma pergunta. Quem falou que pecado é vitamina? Se a carne é fraca, quem falou que o pecado é vitamina? Quando você peca, você fica mais forte ou mais fraco? Quando você peca, você fica mais capaz? A sua capacidade espiritual aumenta ou ela diminui? Porque você entra debaixo de uma nuvem de acusação. Tudo aquilo que você tenta fazer depois disso, se você não consertar, não se arrepender do pecado, você entra debaixo de uma nuvem de acusação. E muitas pessoas já caíram e elas tentam maquiar que estão bem, mas na verdade elas nunca se arrependeram para que verdadeiramente elas sejam restauradas, para que elas sejam reerguidas. 7 vezes cairá o justo e o Senhor o levantará de todas elas. Sabe, independente de como você caiu, sabe, a carne é fraca. Só que o pecado não é vitamina. Se você caiu, é tempo de se arrepender e ser restaurado pelo Senhor, levantado pelo Senhor e pela força do seu poder, levantado para estar no lugar onde o Senhor verdadeiramente te chamou. Vigiai e orai. É isso que eu quero compartilhar com você hoje. Vigie e ore. Não fique desapercebido, não fique, sabe, viajando. Hoje estamos no 5º dia do nosso jejum e também juntamente com a oração. 5 dias, irmão. E como Deus tem movido. Estamos mais fracos. Há uma pequena fraqueza que surge da carne, mas o espírito está sendo fortalecido. No espírito estamos sendo mais fortalecidos. O nosso homem interior está sendo fortalecido. E eu creio que de hoje ainda até 21 dias, até o dia 6 de outubro, seremos muito mais fortalecidos pelo Senhor e pela força do seu poder. É de dentro para fora. O que eu recomendo para você, para que você verdadeiramente tenha um tempo, sabe, onde você não apenas ore e você não veja o inimigo surrupiar a sua vida, sabe, mas que você esteja atento, vigilante, vigiai, 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 vigiai. Verso 39, olha o que Jesus fala, Marcos 14, 39. Retirando-se de novo, orou repetindo as mesmas palavras. Voltando, ele foi, orou e repetiu as mesmas palavras. Quais palavras? Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Aí ele volta, e quando ele volta novamente nos discípulos, o que ele vê? Voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados e não sabiam o que eles responder. Eles estavam em um sono profundo. E não é um sono comum esse que os discípulos estavam dormindo aqui. Sabe por quê? Porque os olhos estavam pesados, eles estavam carregados, eles estavam debaixo de algo muito tenebroso, porque havia uma nuvem de angústia e de aflição sobre a vida de Jesus, e os discípulos, em contrapartida, não conseguiam ficar acordados. Era a conta de Jesus sair de perto deles e eles adormeciam. Então não era algo normal que estava acontecendo, algo comum, porque eles estavam indo para, sabe, Jesus estava sendo levado para um tempo onde ele seria crucificado. E o que aconteceria antes da crucificação, se você vê o filme A Paixão de Cristo, você tem uma pequena noção da proporção do que era aquilo que Jesus estava ali, orando ao Pai. Porque o peso do pecado de toda a humanidade seria colocado sobre a vida dele. E ele seria, sabe, ele seria duramente castigado por algo que ele não cometeu. Por algo que eu e você e toda a humanidade fizemos. Verso 41 fala assim: veio pela 3ª vez e disse-lhes: ainda dormis e repousais? Basta, chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue na mão dos pecadores. Levantai-vos e vamos. Eis que o traidor se aproxima. Aí o que fica bem claro aqui, sabe, querido? Quanto mais nós possamos estar atentos
maior, sabe, é a proteção que vamos vivenciar. Maior é a condição das respostas, porque muitas vezes o que acontece também? Eu estou em um tempo de oração e de jejum, e o que vai acontecer? Pessoas acham que as coisas, os milagres, as respostas de Deus, elas vão vir, sabe, dentro de uma caixa gigantesca, e o cara bate na porta da sua casa e vai te entregar isso. Não, não é assim. Como que os milagres eles começam como que começamos a ver os sinais desses milagres, das respostas de Deus para as nossas vidas? Eles vêm através de vale de ossos secos, né? De pequenas ações, manifestações, pequenas respostas, são micro-respostas na realidade, mas que você precisa olhar para aquilo e ter fé que já é Deus respondendo, e começar ali a celebrar e a declarar. Assim como Elias, quando ele fecha o céu, a palavra fala que ele fecha o céu durante 3 anos e 6 meses, 3 anos e meio o céu fechado. Mas no dia que ele foi reabrir o céu, o que ele fez? A palavra diz que ele abaixa, né, ele ora por 7 vezes. E desde a primeira vez ele fala com o seu moço, com o seu ajudante, vai e vê o que vem lá à frente. Na primeira ele não viu nada, na segunda nada, até que chegou a 7ª vez. Na 7ª vez ele foi, ele volta e ele fala, Elias, eu vi de longe uma pequena mão como a mão de um homem. E Elias falou, isso basta. Eu vi uma pequena mão, como uma pequena nuvem, como a mão de um homem. Só que ele viu isso à distância, uma distância gigantesca. Quando ele fala isso para o profeta fala, isso basta. Vamos, vai, fala para Acabe que está vindo uma abundante chuva. Abundante chuva. Ele viu uma abundante chuva numa pequena nuvem do tamanho de uma mão de um homem. Você consegue imaginar isso? São micro sinais que vão acontecendo enquanto você está orando, mas você precisa ter atenção para poder perceber e fé para poder declarar que é o seu milagre que está chegando. Então vigiai e orai. Você pode, de repente, até hoje estar orando, sendo uma pessoa muito boa na oração, mas que a partir de hoje você sai aqui da live, sai aqui desse momento, para verdadeiramente se tornar uma pessoa de maior vigilância, uma pessoa que vai ter maior atenção em tudo aquilo que está sendo gerado. Que você não seja pego, assim como os discípulos, no momento onde deveria estar vigiando, está dormindo, mas que você possa despertar desse tempo de sono profundo. O sono profundo, né, em outras passagens bíblicas aqui, vai se associar à depressão. A depressão. Pessoas deprimidas, depressivas, que ficam deitadas o dia todo, desanimadas, sem ânimo de vida, sem perspectiva de vida. E não pense você que essas pessoas estão por aí somente no mundo, não. Tem muitas pessoas assim hoje dentro da igreja, vivendo dentro de igreja, sabe, mas com a vida totalmente destruída, porque elas precisam ter um encontro com o poder de Deus. E qual é o propósito desse jejum? Liberar o poder de Deus. Eu creio, o poder de Deus está se manifestando e ele está se incrementando para que possamos ver uma maior magnitude da manifestação do teu poder. Então Deus abençoe sua vida, é isso que eu queria compartilhar hoje. Segunda-feira a gente volta 1h30 da tarde compartilhando mais, assim na terra como nos céus. Deixa eu orar por você. Pai, em nome de Jesus eu oro. Eu oro, Pai, por cada vida que tem acompanhado esses dias, essa série, e eu peço ao Senhor em nome poderoso de Jesus. Pai, ativa em nós a vigilância, a atenção, para com tudo aquilo que está acontecendo. Sabemos que coisas estão sendo geradas no mundo espiritual, mas que não venhamos, ó Pai, nos comportar em momento algum como religiosos que não sabem o que estão fazendo, que fazem um momento como esse de forma desapercebida, mas que possamos ter atenção e intenção naquilo que estamos fazendo. E o resultado disso, Pai, é ver e viver os milagres do Senhor. Pai, eu oro para que o Senhor desperte aqueles que estão dormindo, que todo aquele que está no sono profundo, assim como os discípulos estavam ali, olha os pesados. Pai, eu declaro nessa hora, eu falo ao espírito de cada um nessa hora, em nome poderoso de Jesus. Desperta tu que dormes, desperta tu que dormes, tu que estás em sono profundo, saia do sono profundo nesta hora. Eu declaro que haja luz nesse quarto escuro, eu declaro que haja luz onde houver uma penumbra, uma nuvem negra,
te acompanhando. Eu declaro que estas nuvens se dissipem nessa hora. Eu declaro luz sobre a sua vida, que o vento do Espírito venha trocar o ar do seu ambiente, venha trocar o ar sobre a sua vida, em nome de Jesus. Eu declaro sobre a sua vida nessa tarde fôlego de vida, o zoe de Deus, o zoe, a vida de Deus, que Deus sopre nas tuas narinas fôlego de vida e você volte a viver. Volte a viver em nome poderoso de Jesus. Pai, abençoa a vida de cada um que tem assistido, que tem acompanhado, que tem crescido nesse tempo. Eu abençoo e declaro, Pai, que assim seja na vida de cada um, assim na terra como nos céus. Que o Senhor possa invadir a vida de cada um, trazendo respostas, trazendo manifestações que só Tu podes fazer. Meu irmão, Deus abençoe. Segunda-feira, 1h30, estamos aqui. Shalom.